Graça e paz, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Esse é o nosso tempo de mesa e eu estou aqui para fazer um convite para você. Vamos meditar na palavra de Deus juntas? Eu quero te convidar a meditar junto comigo hoje no capítulo 16 do livro de João. Nós temos tido um tempo precioso, juntas aqui em comunhão, meditando, no livro de João, e quantos aprendizados, quantos testemunhos, quanta graça de Deus tem sido derramada sobre nós. E eu tô muito feliz por estar aqui com você hoje nesse horário, às 19, geralmente a gente faz às 10 da manhã, e hoje deu certo a gente fazer às 19, aí hoje a Thaís consegue participar, Thaís? Eu sei que talvez de manhã não dá, mas aí agora, mais à noite consegue. Glória a Deus, sejam todas muito bem-vindas em nome de Jesus. Que bom que você escolheu a boa parte, que bom que você está com o coração sensível, ao chamado do Espírito Santo. Se você está aqui pela primeira vez, eu sempre medito, na Bíblia, usando essa tradução aqui, que é a tradução Nova Bíblia Viva, que é uma tradução que conquistou meu coração, porque é uma leitura muito mais fluida, muito mais próxima da forma como a gente se comunica no dia a dia. Então depois, se você se interessar por essa tradução, que é a Bíblia NBV, me chama depois no privado e fala: Ana, eu quero o link da Bíblia, porque por aqui eu não consigo enviar, mas no privado depois eu consigo te enviar o link. Faça parte também do nosso canal das Amigas de Jesus aqui no Instagram, que é um canal gratuito, porque lá eu tô sempre postando novidades, posto links de livros que eu recomendo, link da Bíblia, palavras proféticas sobre a sua vida. Eu tenho certeza que vai ser bênção para você estar lá naquele canal também. Então, sempre que a gente vai meditar na palavra de Deus, a gente precisa convidar o Espírito Santo para nos dirigir, para que Ele nos revele a verdade, para que Ele nos dê discernimento, para que Ele nos revele uma palavra rema, uma palavra específica para aquilo que nós estamos vivendo nesse dia. Porque a Bíblia, ela é o único livro que nós lemos na presença do autor. Então nós invocamos o Espírito Santo para que Ele esteja conosco e que Ele dirija esse estudo, para que Ele dirija esse tempo de mesa e que nós venhamos desfrutar desse tempo de qualidade com Ele. Boa noite, Iris. Deus te abençoe, minha irmã. Que bom que você está aqui. Então vamos fechar os seus olhos. Se você puder, respira fundo, puxa o ar fundo. Por que é tão importante respirar? Porque quando você respira, os pensamentos de dúvida, de medo, eles são limpos da sua mente. Então não tem como você respirar e se preocupar ao mesmo tempo. Então respira fundo aí, limpa a sua mente de toda dúvida, de toda preocupação, de toda aceleração, e vamos orar ao Senhor. Boa noite, Gi, que bom que você está aqui. Boa noite, Rivanda, Deus abençoe. Muitas amigas de Jesus maravilhosas, glória a Deus por isso. Pai amado, nós nos posicionamos na Tua presença, Senhor, com o coração quebrantado, com o coração sedento por mais de Ti, Senhor. Ministra aos nossos corações, Senhor, nessa noite. Revela a cada uma de nós, ó Pai, de forma única e especial, a porção dos céus que o Senhor preparou para nós neste dia, ó Pai. Nós precisamos Te ouvir, Senhor. Nós necessitamos, Senhor, da Tua palavra, da Tua presença, de nos aconchegarmos, Senhor, no Teu amor. Nos visita, ó Pai. Eu abençoo agora, Senhor, cada uma das Tuas filhas que estão nessa live, ó Pai. Visita agora, Senhor, cada lar em nome de Jesus. Espírito Santo, envolva a mente, o coração e nos prepara, ó Pai, para receber a Tua palavra. Dá alívio agora, ó Pai, a cada coração ansioso e derrama, Senhor, a Tua paz. Que esse coração se encha de confiança, de certeza da vitória, em nome de Jesus. Espírito Santo, Tu és nosso convidado de honra. Toma a direção desse estudo, enche esse lugar, esse ambiente, os nossos corações com a Tua presença. Assim eu oro e consagro a Ti esse nosso momento especial, esse nosso tempo de mesa, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, sejam todos muito bem-vindos. Só para eu saber que quem está aqui hoje pela primeira vez, porque eu fiz um post ontem sobre como declarar o Salmo 1 sobre a vida do marido, e eu vi que vocês gostaram, chegou muita gente nova. O post está assim com alcance incrível, só Deus pode fazer.
o que está acontecendo com aquele post de forma orgânica. Tem alguém aqui que está aqui pela primeira vez hoje, só para te conhecer, a Solange, boa noite. A Solange não é a primeira vez, né? A Solange é amiga de Jesus, né, da casa, glória a Deus. Mas se você tiver a Daniela, tá pela primeira vez, seja muito bem-vinda, minha irmã. Tatiane, que seja a primeira vez de muitas. Se você gosta de meditar na palavra de Deus, a Gisele, a Vanderlene, se você gosta de meditar na palavra de Deus, nós temos alguns estudos aqui e todas as lives ficam salvas, né? Nós já meditamos no livro de Esther, já meditamos em Provérbios 2 vezes, livro completo, já meditamos em Salmos completos, 150 Salmos, e agora a gente está em João. E eu tô pedindo a direção de Deus para qual vai ser, né, o nosso próximo estudo bíblico. Se você tiver, né, alguma sugestão, só deixar aqui. Olha só, várias amigas de Jesus chegando pela primeira vez. Sejam todas muito bem-vindas. A Amanda, a Rivanda tá pela primeira vez ao vivo. Wilcilane, Vanderlene. Uau, a Mari Pinheiro. A Tarsila. A Tati, a Rosimar. Boa noite, Cláudia. Deus te abençoe, minha irmã. Vanderlene, Gisele, muitas amigas de Jesus, glória a Deus. A Rivanda tá pela primeira vez ao vivo, mas assiste todos os dias. Eu te vejo, minha irmã. Você é conhecida, viu? Eu te conheço. Tem alguns rostinhos aqui que se mudar a foto tem que me avisar, porque já são minhas amigas e eu reconheço pela fotinho, né? Então sejam todas muito bem-vindas, que seja bênção para você esse estudo em nome de Jesus. Então, se você puder, pega lá a sua Bíblia e vamos meditar juntas no capítulo 16 hoje do Evangelho de João. Se você puder também, traga um caderno sempre que possível para você ir anotando, né, tudo aquilo que o Espírito Santo vai revelar ao seu coração. De repente é hoje, né, que os céus têm liberado uma palavra rema para o seu coração, né? Uma revelação específica para aquilo que você está buscando no Senhor. Então, que você tenha esse caderno para se tornar um memorial do seu relacionamento com o Senhor, em nome de Jesus. Então, vamos lá. João 16, a partir do versículo 1, vai dizer assim: Eu lhes disse essas coisas para que vocês não sejam abalados por tudo o que virá depois, porque vocês serão expulsos das sinagogas. E na verdade chegará o tempo em que aqueles que matarem vocês pensarão que estão prestando um serviço a Deus. Então, o que Jesus está dizendo aqui para os discípulos? Que ter amizade com Jesus muitas vezes é inimizade com o mundo. A amizade com Jesus, em alguns momentos, vai gerar inimizade com o mundo. Então, Jesus está dizendo aqui no versículo 1, Eu lhes disse essas coisas para que vocês não sejam abalados. Então, vão haver momentos difíceis, vai haver momentos que parece que você não está sendo compreendida. Hoje mesmo eu postei, né, um devocional aqui nos stories, lá no canal das Amigas de Jesus, sobre o desafio, por exemplo, da mulher que é casada com um marido descrente, ou de um homem, né, que é casado com uma mulher descrente, que muitas vezes ela convida para ir à igreja, né, ela convida para meditar na palavra, convida para orar juntos, e às vezes a pessoa tem resistência, mas a gente precisa guardar o nosso coração e não levar aquilo para o pessoal como uma ofensa. É o que Jesus está dizendo, não sejam abalados por isso. Porque não é em relação a vocês, mas é uma batalha espiritual. Então, quando a pessoa ainda não crê em Jesus, quando ela não teve um encontro verdadeiro com Jesus, a palavra diz que ela está morta. Só em Jesus nós temos vida. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Então nós precisamos perseverar com o nosso coração firmado no Senhor, declarando a palavra de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, declarando: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus e será salva tu e tua família, né? Então, se você crê no Senhor, tem essa promessa sobre a sua vida. Você e sua família serão salvos em nome de Jesus. Então, declara a palavra. E às vezes você pode pensar assim: Ana, mas como que eu vou declarar a palavra se o que eu estou vivendo é totalmente diferente disso? Não é verdade. Como que eu vou declarar algo que não é verdade? Vamos comigo. Quando você declara a palavra de Deus, você não está mentindo. Você está declarando o poder de Deus sobre a circunstância. E a palavra de Deus diz que dele
Por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, agindo o Senhor, quem impedirá? Então, não estou mentindo, eu estou ativando a minha fé. Pela fé eu declaro que assim vai ser. Eu creio no Senhor Jesus, por isso eu e minha casa seremos salvas, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Há uma promessa, né? Há uma promessa em João 10:10 que diz que Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então eu posso declarar, eu tenho uma promessa de vida abundante. Então se eu estou vivendo escassez no meu casamento, nas minhas finanças, nas minhas emoções, eu declaro vida abundante sobre cada área da minha vida em nome de Jesus. Eu preciso me posicionar. E quando eu me posiciono, não é que eu estou iludida ou que eu estou negando a realidade. Não, eu estou declarando o poder de Deus sobre as circunstâncias. Eu não ia falar isso agora não, mas como já entrou nesse tema, eu gostaria de passear com você pela Bíblia. Abra, por favor, Mateus 16:19. Vamos lá para Mateus 16:19 para você ver o que está escrito lá. Volta um pouquinho, né, no Novo Testamento, Mateus 16:19. Olha o que diz Mateus 16:19. Toda vez que você pensar que você, quando você está profetizando, né, fazendo uma profecia sobre a sua vida, você está mentindo, isso é Satanás, tá? Querendo travar os seus pensamentos, né, querendo bloquear, né, a vida abundante que os céus têm sobre a sua vida. Então, olha o que diz Mateus 16:19. E eu darei a vocês as chaves do reino dos céus. As coisas que você atar na terra, né, aquilo que você ligar na terra, serão atados no céu, será também ligado no céu. E as coisas que você desatar na terra, serão desatadas no céu. Olha que palavra poderosa. Aqui é muito profundo o que está sendo dito aqui, tá? Então eu estou vivendo uma situação de escassez, uma situação de dificuldade, uma situação que está me entristecendo, me angustiando. Como que eu faço para sair dessa situação? Oi, Paloma, boa noite, minha irmã, seja muito bem-vinda. Como que eu faço para sair de uma situação difícil? Há poder na palavra declarada. A Bíblia diz em Provérbios 18, 20 e 21 que nós sempre comeremos do fruto das nossas palavras e que a língua tem poder de vida e de morte. Então eu não posso me acomodar, eu não posso me amoldar ao padrão das circunstâncias. Eu tenho que profetizar aquilo que eu quero viver. Então olha o que está sendo dito aqui em Mateus 16:19. Se você souber fazer profecia sobre a sua vida, se você for ousada para abrir os seus lábios e declarar bênção, mesmo que você esteja vivendo um momento desafiador, eu darei a vocês a chave do reino dos céus. As coisas que você atar na terra, aquilo que você declarar, aquilo que você ligar na terra, serão atadas no céu, serão ligadas no céu. Então aquilo que eu declaro aqui na terra é gerado no mundo espiritual, se torna um decreto e se cumpre. Porque a palavra, ela tem poder de vida ou de morte. Nós sempre comeremos do fruto das nossas palavras. Então eu darei a vocês as chaves do reino dos céus. As coisas que você atar na terra, ligar na terra, serão atadas, ligadas no céu. E as coisas que você desatar, cancelar na terra, serão desatadas, canceladas no céu. Então, de repente, olha que coisa linda, que promessa extraordinária. Então, se tem algo que não tá bom, transforma, liga na terra e vai ser ligado no céu. Talvez o marido não tá do jeito que você gostaria, profetiza do jeito que você quer que ele se torne. Abençoa ele. Declara o Salmo 1 sobre a vida dele. E aí, de repente, talvez eu sem sabedoria, hoje ou ontem, ou há um tempo atrás, eu declarei palavras de destino para uma situação temporária. Eu vivo declarando palavras de maldição sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu casamento. Às vezes você disse, esse casamento não tem mais jeito. Talvez você disse, nenhum milagre pode salvar a minha vida financeira é só de mal ao pior, não tem jeito. Talvez você disse palavras assim. E o que você pode fazer? Você pode se apresentar diante de Deus e com o coração quebrantado, porque a palavra de Deus diz que um coração quebrantado o Senhor não rejeita. Então, se você estiver arrependida e disposta a mudar, né, de comportamento, a começar
declarar palavras com intenção, né? Entendendo que há poder nas suas palavras. Você pode chegar com humildade, né? Com o coração arrependido, quebrantado diante do Senhor e falar: Pai, me perdoa. Eu disse isso sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o meu filho, sobre a minha sogra, sobre a minha cunhada, sobre o meu trabalho, sobre o meu país, sobre a minha cidade. E eu me arrependo, Pai, porque eu entendi agora que há poder nas minhas palavras, que a morte e a vida estão no poder da minha palavra. E eu, como representante do meu lar, ó Pai, eu cancelo agora toda a legalidade que foi aberta através das minhas palavras. Eu cancelo agora, eu desligo agora na terra e eu te peço, Pai, que seja desligado no céu, assim como diz a tua palavra, em nome de Jesus. Então, o que a gente não pode fazer? A gente não pode viver no automático. Eu vou falando o que dá na telha, o que eu tô sentindo vontade, tô com raiva, falo um monte de palavra sem pensar, e a palavra diz: irai-vos e não pequeis. Então, às vezes a gente vai sentir raiva, a gente vai se irar, se indignar, mas não declara palavras de destino para situações temporárias. E muitas vezes a gente pensar, a gente fala, né, pro marido: mas você não faz nada direito, eu não posso contar com você para nada, você é um desastrado, tudo que você coloca a mão dá errado, e aí eu tenho que refazer. Talvez você já disse essas coisas aí dentro da sua casa. Talvez você já disse sobre a sua vida: meu Deus, quando as coisas começam a melhorar, desanda. Talvez você já liberou essas palavras de maldição sobre a sua vida. Então o que você tem que fazer agora? Com o coração quebrantado e agora com a consciência, né, de que há poder nas suas palavras, cancelar na terra para ser cancelado também no céu, para que toda legalidade, toda brecha, né, que foi aberta para Satanás agir na sua vida seja cancelada. E você vai ver que sua vida vai começar a fluir. As coisas vão começar a acontecer. Muitas vezes a gente não entende, né? Por que as coisas não estão acontecendo? É porque você quebrou o princípio da palavra. Toda vez que algo não está indo bem em alguma área da sua vida, pode investigar. Tem um princípio sendo quebrado. Pode ser o princípio da honra, pode ser o princípio da palavra, pode ser o princípio do perdão. Alguma coisa não está ajustada. Talvez Deus não esteja em primeiro lugar no seu coração. Talvez você está correndo atrás de tantas coisas e usando Deus como ponte para chegar no dinheiro, no trabalho que você quer, na situação que você quer. E Deus precisa estar em primeiro lugar. A palavra de Deus diz, Mateus 6,33, busque primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas que você necessita serão acrescentadas. Então, que o seu coração esteja no Senhor e que você entenda isso, que aquilo que você declara aqui na terra é ligado no céu, é gerado no mundo espiritual e vai se cumprir na sua vida. Então, você quer saber se o seu futuro vai ser bom? Começa a investigar e analisar as palavras que você tem declarado, porque é isso que você vai colher amanhã. Então, se você quer que a sua vida melhore, comece a profetizar a palavra de Deus. Ana, mas tá totalmente diferente, eu tô mentindo? Não. Quando eu profetizo a palavra de Deus, como quando eu profetizo esperança sobre a minha vida, eu não tô negando a realidade. Eu tô declarando o poder de Deus sobre aquela circunstância. E a palavra diz que agindo o Senhor, quem impedirá? E que Jesus é o nome sobre todo nome. Então, aonde há morte, você declara o nome de Jesus e ressuscita, a vida volta. Então declare o nome de Jesus sobre as suas finanças, declare o nome de Jesus sobre os seus filhos, sobre o seu trabalho, sobre a sua família, seu casamento, seu emocional. Não tolere nenhum pensamento de fracasso, de dúvida, de medo, de ansiedade, porque verdadeiramente Jesus veio e levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e pelas feridas dele nós fomos sarados, curados. É essa que tem que ser a sua mentalidade. A palavra de Deus diz em Romanos 12:2, não vos amoldeis ao padrão deste mundo, não se amolde ao que está todo mundo falando ou ao que você está sentindo, mas renove a sua mente, declara a palavra, mostra onde está a sua confiança, declara a palavra, porque quando você fala, você também é a primeira pessoa a ouvir, então você já está renovando a sua mente ali. E quando você declara
Você está construindo o seu futuro. E aí você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para sua vida. A Ana Paula Mansi, minha xará, né, falou assim: Ana, essa declaração precisa ser em voz alta? Sempre as nossas orações precisam ser? Não, as orações não precisam ser sempre em voz alta, mas quando você está profetizando sobre a sua vida, por exemplo, eu estou orando o Salmo 1, estou declarando a palavra. É muito interessante você falar em voz alta. Por quê? Porque quando você fala, você é a primeira a ouvir. Então, tem coisas que acontecem de forma automática, a gente nem percebe. Mas quando eu declaro algo, gera uma imagem mental no meu cérebro. Essa imagem desce aqui para os meus sentimentos, para minha alma, e aí vai me gerar um sentimento, que eu vou dar um significado, bom ou ruim. E esse significado, esse sentimento vai se transformar depois em um comportamento. Então, toda vez que eu estou declarando, eu estou construindo o meu futuro. Não tem, por exemplo, como eu estar pensando coisas boas e praticar algo ruim. E não tem como eu estar pensando só coisas ruins e praticar algo bom. Então, tem que zelar por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu ouço, porque isso faz com que eu produza pensamentos, depois sentimentos e que se tornam comportamentos. Então, sempre que você puder, declara a palavra de Deus. Porque, infelizmente, a gente vai escorregar em algum momento, a gente vai falar coisas negativas. Então, você tem que se propor, né? Tem que se disciplinar para em algum momento do seu dia declarar palavras de bênção e cancelar as negativas que talvez até sem perceber saíram, né? Pedir perdão ao Senhor e cancelar para que seja fechada toda a brecha maligna na sua vida. Amém? Então, voltando lá, né, para João 16, Jesus disse: eu disse essas coisas para que vocês não sejam abalados. Então, quando o mal se levantar contra a sua vida, quando as pessoas não te compreenderem, não fique abalado, não fique ofendido, guarde o seu coração, porque há uma batalha espiritual acontecendo. Então, quando você perceber que alguém não está te compreendendo, ou que está se levantando contra você por causa da sua fé, assim, olha lá, agora ela virou crente, está fanática, não deixa aquilo chegar no seu coração. Não fique ofendido, é o que Jesus está dizendo aqui. Não seja abalado, mas continua firme e olha aquela pessoa com amor, com misericórdia, para que no tempo certo você possa ganhar aquela alma para Jesus. Porque o desejo do Pai é que todos se salvem. Então, tenha misericórdia daquela pessoa, porque ela está vivendo um processo, ela ainda não tem o nível de clareza que você tem. Glória a Deus, porque você está em um outro nível, em um outro patamar de graça, de favor dos céus. Então Jesus diz: eu lhes disse essas coisas para que vocês não sejam abalados por tudo que virá depois, porque vocês serão expulsos das sinagogas, e na verdade chegará o tempo em que aqueles que matarem vocês pensarão que estão prestando um serviço a Deus. Isso já acontece, né? Em alguns países, né, que servem a outros deuses, quando eles capturam cristãos, eles celebram. Por quê? Porque eles acreditam que eles estão prestando um serviço ao Deus deles. Versículo 3. Isso é porque eles nunca conheceram um pai, nem a mim. Sim, estou lhes dizendo essas coisas agora para que quando elas acontecerem, vocês se lembrem de que eu os avisei. Eu não lhes disse antes porque iria ficar com vocês mais um pouco, né? Então ele está dizendo isso para os discípulos, né? E nós também somos discípulos de Jesus. Então não seja abalado quando se levantar, né, uma injustiça contra você, quando as pessoas não te compreenderem. Peça ao Espírito Santo para que te dê graça, né? Te dê bons olhos para olhar para aquela pessoa com misericórdia, entendendo que ela está num processo, ela ainda não conheceu o Pai e ela precisa conhecer. E talvez a forma como ela vai conhecer o Pai é através do seu comportamento de amor, seu comportamento de compreensão, porque nós nunca vamos vencer o mal com o mal, nós vencemos o mal com o bem. E aí, deixa eu ver aqui onde eu parei. Versículo 5. Mas agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta para onde o Senhor vai? Pelo contrário, vocês apenas ficam cheios de tristeza por causa do que eu disse. Então, os discípulos, eles estavam entristecidos, né? Porque sabiam que estava chegando a hora, né, de Jesus fazer o sacrifício da cruz, né? E morrer. E então eles estavam tristes, porque eles iam perder naquele convívio. Eles ficaram por 3 anos e meio ali como melhores amigos. E é difícil, né? Toda separação é muito dolorosa. E aí ele diz no versículo 7, mas a verdade é que é melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês.
Se eu for, eu enviarei a vocês. Então, olha que coisa linda que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que nesse tempo que nós estamos vivendo agora, nessa estação que nós estamos agora, está sendo muito melhor do que na época dos discípulos. Por quê? Porque agora a gente tem o Consolador. É isso que ele está dizendo aqui. Ó, ele está dizendo, a verdade é que é melhor para vocês que eu vá aos céus. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Se eu for, eu enviarei a vocês. E o que isso quer dizer? Que hoje você tem o Espírito Santo, que você pode invocá-lo para dirigir a sua vida. Se você já recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. E você pode escolher ser dirigida por esse Santo Espírito, que vai te trazer graça, favor, revelação, direção. Aquela presença tão gostosa, né? Como é bom quando a gente começa a sentir a presença do Espírito Santo, entendendo que ele é uma pessoa, né? Que a gente sente como é real a presença dele, como é bom estar ali. Então hoje nós podemos conhecer a profundidade de quem é Jesus através do Espírito Santo. Enquanto nós estamos aqui, ele está nos dando clareza, ele está nos revelando a porção que ele tem para cada coração. Embora eu esteja falando algo aqui para todas de uma mesma maneira, eu creio que nesse momento o Espírito Santo está trabalhando e entregando no coração de cada uma aquilo que você precisa. E eu sei disso porque depois eu recebo, né, testemunhos no privado das irmãs falando, olha, Deus falou comigo agora, Deus falou comigo assim, e às vezes eu nem lembro o que eu disse. Mas o Espírito Santo foi lá e soprou exatamente o que aquela vida precisava. Então a Bíblia é o único livro que nós lemos na presença do autor. E isso é maravilhoso. E a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela nunca volta vazia. Então toda vez que você se posiciona para meditar nas Escrituras e convida o Espírito Santo para ir junto com você, aquilo está gerando vida. Está construindo o seu futuro enraizado na palavra de Deus, está construindo a sua identidade, está renovando a sua mente para que você possa experimentar, né, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para sua vida, e para que você fique mais sensível, né, ao comando do Espírito Santo, à direção do Espírito Santo. Então que você possa entender isso, né, o Consolador, o Espírito Santo, ele não é apenas um GPS, né, que você vai falar assim, Senhor, me dirige, para que lado que eu tenho que ir agora, qual decisão eu tenho que tomar. Mas ele também é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa que você pode se relacionar com ela, pode e deve. Inclusive eu quero até dar dicas de 2 livros aqui. Vocês devem ter percebido que eu amo ler, né? Eu gosto muito de ler. E um livro assim que me impactou muito foi esse daqui, falando sobre o Espírito Santo, que é esse aqui, Bom Dia Espírito Santo, do Benny Hinn. Bom Dia Espírito Santo, do Benny Hinn. Depois lá no nosso canal do Instagram eu vou publicar, né, o link dele lá e a foto dele para vocês, quem quiser adquirir. O Benny Hinn, nesse livro, ele relata, né, como ele construiu um relacionamento com o Espírito Santo e como ele entendeu que o Espírito Santo é uma pessoa. E é muito lindo. E eu tenho certeza que se você ler esse livro, seu coração vai sair queimando para conhecer mais, né, do Espírito Santo. E você vai acordar todos os dias. É impossível. Você vai ler esse livro e você vai acordar. Bom dia, Espírito Santo. Entendendo que ele tá ali com você e que ele é uma pessoa. É maravilhoso esse livro. Depois eu vou postar lá para vocês. E aí eu recomendo muito, né, pra gente desenvolver. Por que é tão importante a gente estar sempre se alimentando, né, de bons livros, bons filmes, né, boas lives? Porque tudo isso está renovando a nossa mente. Então, quando eu leio um livro muito bom, eu gero imagens positivas que se transformam em sentimentos positivos e que vão se transformar também em comportamentos mais alinhados com a palavra de Deus. Então, cuide, né, muito do que você anda focando, né? Porque aquilo que você foca expande. Então, se você fica vendo muita notícia, seu coração vai começar a ficar ansioso, preocupado, com medo. Mas quando você medita nas promessas da palavra de Deus, seu coração vai se encher de esperança, né, de paz, de alegria, de renovo dos céus. E sua vida vai ter muito mais significado. Ah lá, Solange falando que já leu o livro, que é maravilhoso, né? Dá até vontade de ler de novo, né, Solange? Porque realmente é um livro que faz nosso coração queimar, né,
para desenvolver, né, esse relacionamento de intimidade com o Senhor. A Daniela tá perguntando, indica um filme também. Olha, quem tá caminhando comigo de perto, eu indiquei esses dias para assistir aquele filme A Procura da Felicidade, ou Em Busca da Felicidade, algo assim, do Will Smith. É um filme antigo, né, mas que nos ensina muito sobre princípios, né? Como é a vida de alguém que vence suas dores, que vence na vida, né? Como é o posicionamento. E uma das coisas que mais eu assisti pela, sei lá, qual vez esse filme no final de semana, e eu percebi que um dos princípios que ele mais empregou ali é que ele nunca falava sobre como estava a circunstância. Ele sempre falava que estava tudo bem. E ele fazia até que ele rompeu e venceu. Então ele não ficava... Teve um momento lá que ele foi preso. E aí ele teve que ligar pra ex-mulher dele pra falar, pra pegar o filho. E ele não se vitimou, ele não falou assim, olha, tô preso, preciso que você vai lá pegar o menino. Ele só falou assim, olha, tô precisando de que você vai lá pegar o nosso filho, você pode ir? Ela fala, não vou, não sei o que. Ele falou assim, eu tô precisando, eu preciso que você vai lá. E aí até que ela cede, mas ele não se coloca numa caixa de vítima, ele não declara nada negativo, ele não fala sobre as circunstâncias, mas ele tá focado naquilo que ele quer viver. Logo no início do filme, ele já fala, né, que quando o filho dele nasceu, ele decidiu no coração dele que os filhos dele teriam orgulho dele, que saberiam quem é o pai dele. E esse filme ele é inspirado na vida, né, de um grande empresário que chama Chris Gardner. E é uma história real. Então esse filme Em Busca da Felicidade ou A Procura da Felicidade, eu não lembro agora se é Em Busca ou A Procura da Felicidade, mas é com Will Smith. Ele é uma história baseada numa história real. Oi, Lid, Deus te abençoe, minha irmã. Que bom que você tá aqui. Então, se você puder, assiste esse filme, né? Em Busca da Felicidade, ou A Procura da Felicidade, Quarto de Guerra, né? Homens Corajosos. Tem tantos filmes. Eu vou começar a postar mais nos stories algumas dicas, né? Final de semana é bom, né? Tem umas dicas de filme, tem alguns. Eu vou compartilhar com vocês, porque eu sei que vai ser bênção. Porque quando a gente se alimenta de bons pensamentos, bons sentimentos, nossos comportamentos também passam a se alinhar. Perfeito? Então Jesus diz, e quando ele vier, versículo 5, mas agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde o Senhor vai? Versículo 6, pelo contrário, vocês apenas ficam cheios de tristeza por causa do que eu disse. Mas a verdade é que é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Se eu for, eu o enviarei a vocês. Então, hoje nós podemos conhecer Jesus com profundidade por meio do Espírito Santo. Isso mesmo, Teônia, tem A Forja também, que é um filme maravilhoso. Então, o Consolador, ele não é apenas o Espírito Santo não é apenas um GPS, né, que vai falar, vai por aqui, vai por ali. Não, ele é uma pessoa que você deve se relacionar. Então, acorda e fala, bom dia, Espírito Santo. Glória a Deus. E aí o versículo 8 diz assim, e quando ele vier, né, quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso aqui é importantíssimo, tá? Quem é que convence as pessoas? Quem é que convence os corações endurecidos? Quem é que convence as pessoas mais difíceis? O Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça e do juízo. Quem é que convence aquela pessoa que você diz que tá com a cabeça virada? Sou eu? É você, esposa? Não. Quem convence é o Espírito Santo. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me relacionar com o Espírito Santo e falar para ele o que eu preciso. Falar, Espírito Santo, me ajuda. Toca naquele coração. Toca no meu marido. Toca na minha sogra. Toca na minha cunhada. Toca na minha irmã. Toca na minha amiga, Senhor. Ela tá parece que tá com a mente cauterizada. Endureceu o coração. E aqui a palavra está dizendo muito claramente. Quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito Santo que convence. Então ore para que o Espírito Santo de Deus reine no coração do seu marido, da sua mãe, de alguém que você ama, do seu filho. E aí o versículo 9 diz assim, do pecado porque os homens não creem em mim. Então é o Espírito Santo que vai convencer, né, deles abandonarem os maus caminhos.
Da justiça divina, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, o que está sendo dito aqui, né? O Espírito Santo convencerá o mundo do pecado. Então, o Espírito Santo convencerá o seu marido do pecado. O Espírito Santo convencerá o seu chefe do pecado. O Espírito Santo convencerá, né, alguém que está perdido em pecado. O Espírito Santo vai convencer através do seu posicionamento de oração, né? Porque será feito conforme a sua fé. Então, o que é convencer? Talvez você não saiba, mas eu sou formada em letras, né? E eu aprendi muito profundamente sobre análise do discurso, né? O significado de cada palavra. O que é convencer? Se você desmembrar convencer é vencer junto, vencer com a pessoa. Então eu vou vencer junto com a Andressa, eu vou vencer junto com a Jana. Convencer é vencer junto. Eu convenci alguém de que aquilo ali é bom para nós dois, então nós vencemos juntos. Então o Espírito Santo vencerá junto com aquela pessoa. Vencerá o quê? O pecado. Porque quem não crê em Jesus, quem tem um coração incrédulo, está morto. Nós só recebemos vida quando nós temos um encontro com Jesus. Então quem vai gerar convicção é o Espírito Santo, do pecado, né? Que pecado? De não crer em Jesus. O Espírito Santo vai gerar a convicção da justiça. O que é a justiça? O padrão do que é reto. Então o Espírito Santo vai tocar no coração do seu marido e vai mostrar para ele que aquele amigo que ele está andando não serve, que aquele comportamento que ele está tendo não serve, que o vício na pornografia não serve, que a traição, né, não serve, que aquela segunda olhadinha é pecado, não serve. Então é o Espírito Santo que vai convencer da justiça, que é o padrão do que é reto. A Eurice perguntando, tem como mandar o link para entrar no devocional? Eurice, só você digitar aqui devocional, você vai receber o link, aí você clica e aí ele vai te direcionar. Se não chegar o link, é só você ir aqui no meu perfil depois, clicar lá no Linktree e vai ter lá uma mulher segundo o coração de Deus. Aí você clica lá e você vai ser direcionada, tá bom, minha irmã? Então, convicção da justiça. O que é a justiça? É o padrão do que é reto. E quem que convence do que é certo e do que não é certo, do padrão que é correto? O Espírito Santo. E às vezes nós queremos falar, né, pro marido, isso que você tá fazendo não tá certo, você faz tudo errado, você deveria estar assim, você deveria estar assado. O que isso faz? Gera um afastamento. O marido às vezes nem ouve mais o que você fala, porque parece que é só uma repetição. Parece só que você tá... Sabe, parece que você tá falando sempre a mesma coisa. Então, em vez de você ficar repetindo a mesma coisa, em vez de você ficar só implicando com ele, comece a se importar mais com ele, validar mais ele, e no seu secreto, aí sim, lá você vai guerrear, lá você vai clamar para que a presença de Deus, para que o Espírito Santo visite o coração do seu marido e convença ele do pecado, da justiça e do juízo. Então nós temos que orar, é isso, Rosângela, tudo começa com a oração. O milagre começa com a oração. Não tem atalho, né? Você precisa ter um relacionamento com o Senhor. E então essa convicção que convencer é vencer junto, então o Espírito Santo vai vencer junto com o seu marido, para ele vencer o pecado, para ele vencer a justiça, né? A injustiça, que é o padrão do que é certo, e para ele se convencer também do juízo. O que é o juízo? De entender que haverá um juízo final. Jesus vai voltar pela segunda vez e vai julgar a todos, né? O fim dos tempos. E nós precisamos estarmos, né, crendo no Senhor quando Ele voltar, para que nós possamos ter também a vida eterna. Então é o Espírito Santo que convence do pecado, de não crer em Jesus, da justiça, né, de entender qual que é o padrão do que é correto, de se arrepender dos seus maus caminhos, e do juízo, de viver uma vida com o Senhor, preparado, né? Porque um dia Jesus vai voltar. Então, continuando aqui, versículo 12, Jesus diz assim, há tanta coisa que eu ainda quero dizer, mas agora vocês não podem suportar. E eu entendo plenamente isso aqui que Jesus está falando, porque às vezes tem tanta coisa que eu gostaria de dizer aqui também, mas você precisa
de um processo, você precisa caminhar, né, mais perto. E esse espaço que a gente tem no devocional fechado é esse ambiente onde lá nós vamos conversar com mais profundidade sobre os princípios, onde nós vamos ser tratadas. E lá a gente é um ambiente onde você vai ter a câmera aberta, seu microfone aberto, né? Você vai poder falar comigo diretamente, com as outras amigas de Jesus, que são mulheres sábias, né? Então é um tempo maravilhoso, é um ambiente de crescimento, onde você vai ser lapidada dia após dia para se tornar uma mulher segundo o coração de Deus, uma mulher sábia que edifica a sua casa, porque muitas vezes nós estamos cometendo tolices sem consciência. A gente acha que está arrasando, a gente acha que está fazendo o que é certo, mas está no engano. Então às vezes você precisa caminhar no ambiente certo. E aí Jesus diz, tem tanta coisa que eu ainda quero dizer, mas agora vocês não podem suportar. Quando vier o Espírito da verdade, ele guiará vocês em toda a verdade, pois não estará falando de si mesmo, mas falará aquilo que ouviu. Ele falará a vocês a respeito do futuro. Olha que coisa linda, né? Quando nós nos relacionamos com o Espírito Santo em oração, ele nos revela o futuro. Ele nos revela o futuro. Então, se você não sabe que decisão tomar, Jeremias 33 diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Então, o Espírito Santo de Deus, ele nos traz revelação. Quando você caminha com o Espírito Santo, quando você entende que ele é uma pessoa, que ele é seu melhor amigo, ele te dá discernimento. Ele te apresenta as pessoas certas, os lugares certos. Ele abre as portas certas para você. Olha a Karina falando algo maravilhoso ali, ó. Foi a oração do meu marido que o Espírito Santo me convenceu. Olha isso. Em abril aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador e em dezembro batizei. Que coisa linda, Karina. Deus abençoe. Glória a Deus pela vida do seu marido, um sacerdote do lar. Olha só o poder de alguém posicionado. Então que você se posicione em nome de Jesus. Porque quando você declara a palavra, você declara poder de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento. E quando Jesus entra, né, quando a luz entra, as trevas têm que desaparecer. Então o Espírito Santo falará ao seu coração. Ele fala ao seu coração a respeito do futuro. Chama ele para conversar. Ele me glorificará e trará grande honra para mim ao mostrar a vocês a minha glória, porque tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu posso dizer-lhes que ele mostrará a vocês a minha glória. Mais um pouco e não me verão mais, porém um pouco mais e me verão novamente. Então ele está dizendo aqui, olha, daqui a pouco eu vou ter que me apresentar lá em sacrifício, né? Eu estou indo voluntariamente. Daqui a pouco vocês não me verão mais, mas tem a segunda vinda também. Porém, mais um pouco mais, e vocês vão me ver novamente. Então, nós precisamos estar preparadas, né, para a volta de Jesus. Nós precisamos ansiar por isso. Então, a palavra de Deus, quando você declara a palavra de Deus sobre a sua vida, a palavra declarada, ela é o trampolim para o seu milagre. Então, eu vi alguém aqui, né, falando, como eu quero que o meu marido se converta a Cristo. Começa, minha irmã, a se posicionar todos os dias. Declara o Salmo 1 sobre a vida do seu marido. Declara que o seu marido, fala o nome dele, ele tem prazer em meditar na palavra de Deus. Ele não se assenta, né, nas mesas erradas. Que ele é frutífero, que ele é abundante, que ele é próspero. Começa a declarar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não desiste da sua família. Lá em Atos 16:31, se você for um pouquinho aqui para frente de João, o próximo livro, eu gosto de passear na Bíblia, tá? Atos 16:31, olha o que diz lá em Atos 16:31, para você declarar aí sobre a sua casa.
Atos 16:31 diz assim: creia no Senhor Jesus e será salvo, você e a sua casa. A Beauty Make essa história quando declarar em voz alta ou em pensamento. Quando você estiver declarando a palavra de Deus, declare em voz alta, minha irmã. Porque quando você declara, você é a primeira a ouvir. Se você ouviu, você está renovando a sua mente. E nós precisamos limpar a nossa mente das desculpas, do medo, da preocupação, da dúvida. E a gente renova com o poder da palavra. Porque quando eu declaro a palavra, eu estou declarando o poder de Deus sobre a minha vida. Então, limpe a sua mente, né, das suas desculpas com a palavra de Deus, os seus medos com a palavra de Deus. Quando eu declaro em voz alta, eu estou limpando todo pensamento negativo. Então, comece a declarar todos os dias a palavra sobre a sua casa, sobre a sua família. E se disponha verdadeiramente, sabe? Decida desenvolver um relacionamento de intimidade com o Senhor. E sua vida vai mudar. Amém? Então essa é a palavra. Guardem aí essa palavra de Atos 16:31, que é: crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. É uma promessa. Se você tomar posse, se você crer, você tem que entrar em metanoia. O que é? Renovar a sua mente com essa palavra e não ter mais nenhuma sombra de dúvida. Quando vier um pensamento disfuncional, saiba, aquilo é só um pensamento, não é você. E você pode falar assim: oi, pensamento, pode passar. Eu entendo que você tem que passar. Mas eu vou trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. O que eu creio é o que está lá em Atos 16:31. Que eu e a minha casa seremos salvos. A Thaís falou: Ana, meu marido pediu o divórcio. Eu continuo declarando sobre a vida dele? Depende, você quer restaurar o seu casamento? Se você quiser, sim. A palavra de Deus diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo nós colheremos se nós não desanimarmos. Se o seu marido pediu divórcio, talvez aconteceu uma traição, não sei. Ele não traiu você somente, né? A primeira pessoa que ele traiu foi Deus, porque o casamento ele é um cordão de 3 dobras. Então, veja que ele tá aprisionado no ego. Ele tá amando essa sensação de culto a ele mesmo. Ele tá com uma falsa sensação, né, de que ele tá desfrutando de algo. Mas ele não tá feliz. Porque o salário do pecado é a morte. E a palavra de Deus diz lá em Gênesis 2:18 que a esposa, ela foi criada por Deus para ajudar o cônjuge. Então, Deus olhou para Adão e falou: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele uma ajudadora, idônea. Quando que eu posso ajudar alguém? Quando a pessoa está no engano, quando a pessoa não está conseguindo fazer as coisas certas. Então eu vou lá e convido o amor. O amor não é um sentimento. O amor, ele é uma pessoa. Deus é amor. O amor é uma presença. Então invoca a presença do Espírito Santo de Deus para que enche o seu coração de amor, para que ele possa te dar bons olhos, para limpar o seu coração de todo orgulho, de todo sentimento disfuncional. Porque quando a gente olha para como a gente está se sentindo, a gente acaba tendo um comportamento ruim. A gente pensa assim: vou continuar declarando a palavra, o cara já tá lá com outra, eu tô sendo trouxa. Isso é olhar para os sentimentos. Mas nós não nos guiamos por sentimentos, nós nos guiamos por princípios. E a gente sabe que o casamento é plano de Deus para a família. Então não desista da sua família, minha irmã. O que vai vencer é aquilo que for mais alimentado. E quando você declara a palavra de Deus, você está declarando o poder de Deus sobre aquela circunstância. E lembra que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, se você se posicionar, é impossível as cadeias, as correntes que estão aprisionando ele não se soltarem. Mas você precisa ter uma fé firme, sabe? Você não pode deixar dúvida entrar no seu coração. Toda vez que vier a dúvida, você fala: não, eu creio na palavra de Deus. Isso aqui é só um pensamento negativo. Isso não vai me levar a lugar nenhum. A palavra de Deus diz que os meus pensamentos, eles têm que glorificar o Senhor. Eles têm que ser pensamentos bons. É isso, Karina. Eu e minha casa servimos ao Senhor, né? Glória a Deus. Então, limpe a sua mente das suas desculpas e se mova o mais rápido que você puder.
para ter um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo. Amanhã, quando você acordar, fala assim: bom dia, Espírito Santo, eu quero te conhecer melhor, vem comigo hoje. O que a gente vai realizar junto? Amém? E quem sentiu aí no coração de caminhar com as amigas de Jesus, é só digitar devocional, você vai receber um link no seu privado. E vai ser uma alegria te receber. O Senhor tem feito coisas extraordinárias, né? A gente tem vivido, de fato, o sobrenatural de Deus. E não tem nada a ver comigo, né? É o Espírito Santo que dirige, né, tudo lá. E tô muito feliz, né, de poder ter tido essa oportunidade de estar aqui com você hoje. Eu oro para que essa palavra tenha sido bênção para o seu coração. Vamos orar, né, agradecendo ao Senhor por esse tempo. Pai amado, obrigada, Senhor, por nos instruir na Tua palavra. Obrigada, Espírito Santo, por nos atrair até aqui. Eu creio, Senhor, que Tu falas com os presentes. E cada uma das Tuas filhas que estão aqui nessa live, ó Pai, o Senhor as atraiu, porque o Senhor tem um propósito na vida delas. O Senhor tem algo lindo para fazer no coração delas e através do posicionamento delas, ó Pai. Que o Senhor desperte essas mulheres, ó Pai. Que toda a cadeia, Senhor, de orgulho, de ego, de dor, de traumas, sejam quebradas agora em nome de Jesus. No poder do nome de Jesus, eu declaro as Tuas filhas, Senhor, que estão aqui nessa live, libertas de toda opressão, de todo pensamento disfuncional, de toda dúvida, de todo medo, de toda ansiedade. Visita agora, Pai, cada lar, cada coração. Derrama, Senhor, da Tua paz, da confiança dos céus, de que elas são vitoriosas. Em Cristo Jesus, elas são mais que vencedoras. E na força que o Senhor dá para cada uma de nós, nós podemos realizar o extraordinário. Pai, fortaleça o braço daquela que está pensando em desanimar. Que ela se posicione, que ela receba agora, Senhor, um renovo sobrenatural sobre a vida dela. Que ela receba de Ti, Senhor, bons olhos. Que o coração dela, Senhor, seja purificado de toda a dor. Que ela seja curada em nome de Jesus e se levante, ó Pai, para curar, para restaurar a casa dela, para impactar essa geração, para deixar um legado nos filhos e nos filhos dos filhos dela, em nome de Jesus. Ó Pai, tira toda a cegueira espiritual, todo medo, todo rancor, toda mágoa que caia por terra em nome de Jesus. Eu declaro as Suas filhas libertas. Eu declaro a paz que excede todo entendimento. Eu declaro a certeza da vitória. Eu declaro os céus abertos sobre essas famílias em nome de Jesus. Espírito Santo, visita, Senhor, cada cômodo dessa casa. Envolva cada coração. E traga, Senhor, o convencimento que essas pessoas precisam do pecado, da injustiça. Que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor, para nos posicionarmos, não de acordo com a nossa vontade, mas segundo a Tua vontade, ó Pai, porque a Tua vontade para cada uma de nós, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Que o Senhor nos use, Senhor, no nosso lar como instrumentos de bondade, de amor. Que a nossa família possa conhecer a Ti através de nós, Senhor, através do nosso comportamento, através do nosso amor, do nosso zelo, do nosso posicionamento. Que os nossos filhos possam olhar para nós e falar: minha mãe está diferente. Que o nosso cônjuge possa olhar para nós e falar assim: minha esposa está diferente. E essa diferença que eu vejo nela me atrai para mais perto do Senhor. Eu profetizo, Senhor, sobre essas casas, sobre essas famílias. Atos 16:31. Eu creio, Senhor, que essa casa, essa família completa será salva para a honra e glória do Teu nome. Eu declaro, Senhor, lares sendo restaurados, casamentos restaurados, famílias, Senhor, abençoadas, libertas, curadas e que vão frutificar, que vão alcançar outras famílias para o reino de Deus. Obrigada, Senhor, por esse tempo na Tua presença, que o Senhor nos dê um coração cada dia mais abrasado por Ti, que arda dentro de cada uma de nós o desejo de meditar mais na Tua palavra, de estar mais tempo em oração, em relacionamento, não aquela oração automática, mas aquela oração gostosa, que flui, que
Que nós venhamos ter, Senhor, alegria em estar na Tua presença. Que as nossas orações não venham ser só orações de clamor, de pedido, na dor, mas que nós venhamos compartilhar também, Senhor, a alegria do nosso coração. Que nós venhamos estar diante de Ti também no dia bom, no dia alegre, Te agradecendo, celebrando, Senhor, aquilo que o Senhor fez. Porque nós cremos, ó Pai, que grandes coisas o Senhor está fazendo no nosso meio e ainda irá fazer muito mais. Esse ano é um ano de colheita, nós estamos debaixo de uma palavra. Nós cremos, Senhor, que o Senhor pode fazer infinitamente mais além do que nós pedimos ou imaginamos. E eu Te agradeço, Senhor, por tantos milagres, por tantas respostas de oração que já estão chegando, que já chegaram, e por todas que ainda vão chegar. Eu profetizo, Pai, o infinitamente mais dos céus sobre a vida de cada uma das Suas filhas que estão aqui e aquelas que vão assistir dessa gravação. Obrigada, Senhor, pela Tua bondade, por nos levar por caminhos de sabedoria, por nos instruir, por ter misericórdia de nós, apesar da dureza do nosso coração. Senhor, o Senhor não desistiu de nós, que nós possamos honrar esse Teu amor, essa Tua graça que está sendo liberada sobre nós nessa noite. Obrigada, Jesus, nós Te amamos muito. Continue conosco, nós amamos a Tua presença. Amém. Glória a Deus, Deus abençoe, minha irmã. Hoje é sexta-feira, né? Então nosso próximo encontro vai ser na segunda, às 10 da manhã. E se você tomar a decisão de fazer parte do devocional, nós temos um encontro fechado na segunda às 7 da manhã. Mas hoje mesmo você já pode estar lá no nosso grupo do Telegram, que não para, né? Todo momento tem alguém compartilhando uma palavra, né? Um testemunho, um louvor. E assim a gente vai sendo alimentado, né? Tenho certeza que as meninas já estão postando lá talvez filmes para assistir final de semana. Que coisa maravilhosa que é estar naquele grupo. Então, e você merece isso, você merece estar num ambiente de crescimento, né? Um ambiente que vai te alavancar, que vai ser um trampolim para o seu milagre. Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, em nome de Jesus. E até o próximo encontro.